Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Eu vou facilitar, nós lemos João 20, agora vamos ler João 19. Vamos retornar um pouquinho, João 19, então a gente está na sexta-feira. Isso, não, 19:38. Eu sei que é um dia da ressurreição. Eu vivi uma crise essa semana, se eu ia pregar esse texto, ou se eu ia pregar um texto sobre a ressurreição mesmo, mas Deus me tocou para que a gente fizesse uma reflexão desse João 19, 38, 42, os últimos minutos da sexta-feira. Quinta-feira estivemos aqui com o culto do lava-pés, com a última ceia, lindo, maravilhoso, estávamos aqui com o Senhor, né? Isso foi maravilhoso. E algumas pessoas estavam preocupadas com a chuva, não choveu, perdeu a bênção. Né? Choveu aqui água, que a gente molhou o pé de todo mundo, então choveu aqui dentro. Né? João 19, 38. Então, o sepultamento de Jesus. Eles estavam preocupados porque o sábado deveriam se preparar para a festa, a cidade deveria estar preparada no sábado. Então, a preocupação era resolver logo a questão daqueles corpos ali, pendurados na cruz, e entra em cena dois homens que eu quero chamar você à nossa responsabilidade com aquilo que para nós pode ser banal, mas talvez seja sagrado. Amém? João 19, 38. Vamos ficar de pé? Então pense que isso está acontecendo na sexta-feira da paixão. Evangelho de João 19, 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. O Senhor venha falar conosco nessa manhã. Com aqueles que nos ouvem pela internet, que o Senhor venha transmitir a sua palavra. E o nosso compromisso e responsabilidade com o Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Ao Senhor Jesus, Cristo de Deus, ressurreto, vivo dentre os mortos, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Sente, por gentileza. Como nós nos escondemos, né? Como nós nos ocultamos. Como a gente está sempre querendo estar na evidência, mas nos momentos difíceis a gente se retira. Por vezes nos ocultamos por causa da carreira profissional, por causa da posição. Nos ocultamos por causa daquilo que vão falar sobre você. E aí a gente se esconde. Fica no pano de fundo. Talvez por vergonha a gente se esconda daquilo que Jesus foi submetido. Envergonhados nos escondemos
porque não queremos mostrar quem realmente somos e que éramos seguidores dele. E os discípulos se escondem. Mas aqui nesse relato, 2 discípulos secretos, 2 discípulos que está no texto claramente, discípulo ainda que ocultamente, escondido, discípulo de Jesus, mas quieto dentro de casa. E nesse relato surgem 2 discípulos secretos. Eles vêm à tona. Nunca deram as caras, né? Você não vê nunca eles nos momentos de Jesus multiplicando os pães, andando por sobre as águas. Eles nunca aparecem, nunca comparecem. Mas chega a hora, eis que eles surgem, eis que vêm à tona e nos surpreendem. Sempre virá esse momento, minha irmã, meu irmão. Sempre vai chegar essa hora que você vai precisar comparecer, que você vai precisar se mostrar, que você vai precisar se revelar. Essa hora vai chegar. Na vida nós somos confrontados com esse momento. Tem momentos difíceis que nós não conseguimos atravessar, horas difíceis, e somos confrontados. E esses discípulos, ainda que ocultamente, são confrontados. Quando? Com a hora da morte. No momento mais cruel. Na hora que todo mundo fala, sabe o quê? Não tem mais jeito. Não é? Na hora que estão os discípulos reunidos, contando entre eles o seguinte trecho. Fala deveria ser essa: não tem mais jeito. Não existem mais motivos. Tudo se perdeu. Agora eu já soube que morreu, está morto. Na hora que não tem mais jeito, na hora cruel da morte, esses 2 são confrontados. Percebam o momento da morte de Jesus. Percebam. O momento mais doloroso. Na hora mais derradeira, nos últimos segundos, que não tinha ninguém ao seu lado, eis que surgem por trás das cortinas 2 discípulos ocultos. E esses homens, Nicodemos e José de Arimateia, eles nos dão algumas lições. Eles nos ensinam valores e questões preciosas e que eu quero que você leve para a sua vida hoje. Por isso eu quero nessa Páscoa lhe confrontar e quero que você leve as lições desses homens para a sua vida. A primeira, nunca despreze o clichê. Nunca despreze o dito popular, antes tarde do que nunca. É um clichê, não é? Mas nunca despreze esse clichê. Antes tarde do que nunca. Está muito tarde. Não vai me aceitar. Não adianta eu procurá-lo. Nunca despreze o ditado popular. Antes tarde do que nunca. O que adianta fazer alguma coisa agora? Ele já morreu. O que adianta cuidar? Está lá no Gólgota. Por vezes entramos num pensamento até triste de, sabe qual? Ninguém vai saber se eu ajudei ou não. Ninguém vai perceber se eu ajudei. Nunca despreze o dito popular, antes tarde do que nunca. Quantas vezes pensamos assim? O que vai adiantar? Já acabou. Para que tomar essa atitude? Já morreu. Fazer para que alguém veja, realizar para que as pessoas notem e eles saem. Realizar para que notem que eu estou realizando, para que eu estou fazendo. É essa a atitude que a gente deve ter na vida.
ter algum projeto e realizar esse projeto para que as pessoas notem, olha, ela está fazendo. Mas a gente entra nessa crise. E esse pensamento está muito latente, muito adormecido dentro de nós. Sempre vem à tona. Na morte de Jesus, esses homens se sensibilizam. Na morte de Jesus, esses homens se compadecem. Na morte de Jesus, esses homens saem da sombra. É na morte de Jesus que esses homens se revelam. Quando todos abandonam Jesus, é na morte que esses homens aparecem. E quantas vezes nós argumentamos, se tinha que fazer alguma coisa, era em vida, né? Talvez os próprios discípulos, se você era muito amoroso, se você amava muito a Jesus, você tinha que estar com ele durante a vida. Nós pensamos dessa maneira. E podem nos perguntar, onde você estava quando mais precisamos de você? O que vocês estavam fazendo no momento que Jesus mais precisou de vocês? Talvez te façam essa pergunta, por que você vai entrar em ação agora? Agora já está tudo perdido. Para que você vai agir agora? Agora a sua família já está destruída. A gente vai levando essa vida mais ou menos, né? Como diz o padre Fábio de Mello, mais ou menos. Tudo mais ou menos. E a gente pensa exatamente dessa maneira, e as pessoas também. Você vai fazer o que agora? Agora já acabou. Nossa família já está dilacerada. Nunca é tarde demais para estender a mão. Nunca é tarde demais para fazer uma ligação. Nunca é tarde demais para o pai, para a mãe. Nunca é tarde demais para o filho. Nunca é tarde demais para o amigo. Nunca é tarde demais. E pensamos o seguinte: a relação já acabou. A amizade já foi destruída. Não nos damos bem, não tem mais jeito. Isso fica no nosso coração, não tem mais jeito. A gente pensa dessa maneira. Mas esses homens nos dão essas lições. E esses homens nos dizem o seguinte: até depois da morte você pode honrar aquele que já se foi. É isso que eles estão fazendo. Você acha que eles estão esperando a ressurreição? Esses dois? Eles não estão esperando por isso. Os discípulos que caminharam com Jesus não estavam esperando por isso. Até depois da morte você pode honrar aquele que se foi, e com a morte sem esperar retorno. Olha, nós esperamos retorno, compensação, mas eles honram a vida do mestre após a morte. E se ninguém vai cuidar do corpo de Jesus, eu cuido. Se ninguém vai ter zelo pelo corpo de Jesus depois de morto, eu cuido. Estão pensando na dimensão, a honra, a nobreza da atitude desses dois homens? Vocês já leram pensando nisso? Se ninguém vai cuidar do corpo dele, eu cuido. Se ninguém ama a minha família, se a minha família está toda destruída, eu cuido. Se está todo mundo se batendo, virou um filme do gladiador dentro de casa, eu cuido. Eu mando uma palavra de esperança. Eu vou para a conciliação. Eu vou para o acordo. Eu chamo as pessoas. Amados e amadas, para a gente ser bom nunca é tarde. Para a gente fazer alguma coisa boa nunca é tarde. Para a gente fazer o bem nunca é tarde. Não despreze o dito popular: antes tarde do que nunca. Para sermos educados, para manifestar-se contra aquilo que é errado, nunca é tarde. Para ser educado com o outro, nunca é tarde. Para cuidar do outro, nunca é tarde. Nunca é tarde para perdoar. Nunca é tarde para amar. Nunca é tarde demais. Dá até uma música, David. Nunca é tarde demais.
É o que Nicodemos e José de Arimateia nos mostram. Com Deus, nunca é tarde para nada. Com Deus, nunca é tarde para nada. Esses homens não sabiam o que Deus estava para fazer na vida de Jesus. Quando parecia que não tinha mais jeito, eles saem da sombra, saem do ocultamento. Não se resigne a pensar, a dizer que não tem mais jeito, não se curve a isso, não se dobre a isso, que a sua vida não tem mais jeito, que a sua saúde não tem mais jeito, que a sua família não tem mais jeito, que os seus amigos não tem mais jeito. Nunca se resigne a isso, a dizer que não tem mais jeito. Nunca. Não desista de tudo aquilo que você sempre sonhou. Não desista das coisas que você sempre desejou. Não desista da sua família. Não desista dos seus sonhos. Primeira lição é: nunca, antes tarde do que nunca. E a segunda lição, além de saber que Deus não desistiu de você, mesmo que você tenha desistido de tudo, da sua família, até da sua própria vida, Deus não desistiu de você. A segunda lição, os efeitos dos nossos encontros, eles podem até ficar adormecidos, mas eles nunca perdem o significado. Resumindo, a gente pode encontrar uma pessoa e nunca mais vê-la, mas esse encontro pode ficar latente, adormecido, mas ele não vai perder o seu significado. As pessoas que passaram pela sua vida, se você influenciou para o bem e para as coisas boas, isso está guardado. Os efeitos dos nossos encontros podem ficar adormecidos, mas eles não perdem o seu significado. João capítulo 3, Nicodemos teve um encontro com Jesus. E estavam num debate, discutindo. E Nicodemos vai às escuras. Por causa de ser reprimido, ele vai à noite encontrar-se com Jesus. E o debate no João capítulo 3 era sobre nascer de novo. E esse encontro no capítulo 3, aquele encontro ficou marcado na vida de Nicodemos para sempre. As pessoas que passaram pela sua vida podem estar distantes, mas o encontro ficou marcado, ficou registrado. Também um discípulo secreto, Nicodemos, não evidente, não está na frente, não está entre os discípulos mais citados. Quando todos julgam que já terminou o jogo, é Nicodemos e José de Arimateia que vão para frente para resolver o problema. Às vezes o fim, às vezes o que você chama de fim é só mais um motivo para começar de novo. Às vezes o que você diz que já acabou é só uma lição para você reiniciar a vida e dar ressignificado a toda a sua história. Antes tarde do que nunca. Quando todos julgam que o jogo já acabou, que no momento mais triste, mas pode ser um momento de uma grande virada na sua vida. Pode ser uma oportunidade de uma grande mudança. Quando todos dizem que já acabou, pode ser o reinício. E é isso que está acontecendo. Aquela semente que Jesus plantou no coração de Nicodemos se tornou uma árvore frondosa. As pessoas que Deus colocou diante da sua vida e que você influenciou, a semente que você plantou no coração dessas pessoas vai tornar-se uma árvore frondosa. Aquilo que Jesus lançou no coração de Nicodemos no capítulo 3 gerou um incômodo nesse homem. E na hora da morte de Jesus ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Isso não pode terminar assim. Para você que é mãe, para você que é pai, eu que sou pai, aquela semente que você plantou no coração do seu filho vai germinar,
irá se tornar uma árvore extraordinariamente exuberante. A gente precisa confiar nisso. Foi o único encontro de Jesus com Nicodemos, porque essa semente foi plantada. Não desista de fazer o bem, que a seu tempo colheremos, diz o sábio da Bíblia. Não desista de plantar o bem, que a seu tempo colheremos. Jesus está colhendo o bem que ele plantou durante toda a sua vida. Não desista de fazer o bem nunca. Não desista de ser educado nunca. Não desista de amar nunca. Não desista de perdoar nunca. Não desista. Porque aquilo que Jesus fez e plantou no coração desses homens, ele está colhendo. Aquilo que Jesus plantou em uma conversa sobre como o homem verdadeiramente deveria nascer, Jesus está colhendo. E começa a gerar mudança na vida de Nicodemos e faz dele um homem totalmente novo. Sabe quem é Nicodemos? Nicodemos se mostra um amigo na hora da dor. Você tem esse amigo, não tem? Um amigo na hora da dor. Depois da sua morte, o que Jesus plantou está colhendo. É a lei inexorável do universo, está lá em Gálatas. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que Jesus plantou, ele está colhendo. Terceiro conselho, terceira lição desses homens: aprenda a tornar sagrado os momentos mais delicados da sua vida. Repito, aprenda a tornar sagrado os momentos mais delicados da sua vida. Sagrado, mais difícil, sagrado. Naquele tempo, os corpos eram jogados num monturo de lixo, abandonados. Viram naquele momento, esses dois homens estão vendo nesse momento uma oportunidade de dar a Jesus um sepultamento digno. Se os corpos eram lançados na lixeira, esses homens que estão identificando uma oportunidade de dar dignidade e devolver dignidade a Jesus. Seria mais um corpo jogado na lixeira. Mas eles não deixaram. Conseguiram perceber a oportunidade que Deus estava lhe dando de dar a Jesus um sepultamento justo. Aprenda a tornar os momentos mais delicados da sua vida em momentos dignos, sagrados. Os momentos mais difíceis em oportunidades, em momentos sagrados. Foram 34 quilos de uma mistura de mirra com aloés. Está ali o valor. O que Nicodemos está fazendo? Qual é o comportamento dele? Consegue transformar um momento que estava fadado a ser triste? Consegue transformar um momento que está fadado a ser banal, frívolo, sem sentido, sem significado, um momento vulgar, em um momento cheio de beleza, cheio de significado. Um momento que estava para se tornar vulgar, em um momento sagrado de cuidar do corpo do Senhor. Aprenda a tornar os momentos mais delicados da sua vida em um momento sagrado. Isso é a vida. Nicodemos está nos mostrando o que é a vida. É olhar para os momentos difíceis da vida e enfrentá-los. E dar um significado novo e ainda mais, tornar esse momento difícil em um momento digno e um momento bonito. É o que Nicodemos está fazendo. Servir a Cristo é isso. É olhar para um momento triste e transformá-lo num momento lindo, bonito. A gente faz casamento todo mês. E se não tomar cuidado,
Acaba, é tudo igual, o casamento é tudo igual, eu faço um monte. E acaba por banalizar. Porque não é o meu momento, é o momento dos noivos. Mas porque a gente faz tanto, e porque a gente ministra tanto, porque a gente prega tanto, a gente acaba banalizando. Aprenda a torná-los em momentos bonitos, cheios de sentido. Delicadeza para percebermos esses momentos na vida, para perceber esse momento na sua história. Ele consegue transformar aquele dia triste num momento lindo. Faça assim com a sua vida. Pegue um momento triste e transforme. E dê significados a eles. Dando a Jesus toda a realeza. Dando a Jesus todo o significado contido naquele momento. Existe um filme chamado A Partida, um filme japonês. Um músico, ele tem o sonho de tocar numa orquestra e ele faz uma dívida e compra um instrumento, um violoncelo. E ele, depois de conseguir esse empréstimo e comprar o seu instrumento, começa a tocar na orquestra, e a orquestra, passado alguns dias, o maestro chama e fala assim: a orquestra está dissolvida, vamos acabar com a orquestra. Ele ainda tem a dívida do instrumento, não tem o emprego, resolve voltar para sua terra natal com a esposa. Aí ele consegue o emprego, o salário era até razoável, ele foi saber qual era a proposta do emprego. E o emprego era ser um agente, ajudar um agente funerário, né? Trabalhar com corpos, lavar os corpos, cuidar, enfeitar os corpos. Ele não conta para sua esposa do emprego, mas ele sai todo arrumado, todo enfeitado para o seu trabalho. E ele passa aquelas cenas horríveis, cuidando dos corpos. E até ele tem uma alternativa e ele toma uma atitude linda. Ele pega o seu instrumento e ele transforma esse momento. Sabe qual é o trabalho dele agora? A função dele é preparar couro para enterro. Ele pega um momento que está fadado a ser triste, banal, vulgar, e com a música e com o seu instrumento ele enche de significado. Isso é a vida, gente. É pegar um momento triste e transformá-lo. Transforme os seus encontros em oportunidades sagradas. Transforme as conversas. Você irá surpreender quando começar a preencher suas conversas de momentos sagrados. Tenha capacidade de encontrar Deus no que os outros falam que é insignificante. Tenha sensibilidade para enxergar Deus naquilo que todo mundo diz: deixa para lá, acabou, morreu. Encontre Deus. Tenha a capacidade de ser sensível quando todos falarem: deixa para lá. Tenha capacidade e sensibilidade para notar Deus entrando. Às vezes somos negligentes. Banalizamos as coisas, tratamos momentos sagrados com desprezo. Tratamos encontros com desprezo. Tratamos conversas sem importância, com brincadeira. E a gente vai levando a nossa vida mais ou menos, como ele colocou. E por vezes banalizamos nossos encontros e nossas relações, porque não damos verdadeiro significado que elas exigem. Banalizamos o sofrimento das pessoas. Todo mundo passa por isso. Bota no ombro, né? Todo mundo passa por isso, cara. Se ela sofre, você não pode comparar com o sofrimento da outra pessoa, porque cada um sabe da sua dor e a tristeza que traz no coração, né? Mas dá significado. E se não foi útil, se Jesus, com o seu gesto, e se esses discípulos não foram de uma utilidade, uma serventia durante a vida, fugindo, deram a Jesus dignidade no momento da morte.
deram a Jesus sentido, realeza no momento da morte. Bonito é quando a gente admite que a vida de alguém deu significado à nossa, né? Isso é lindo. Bonito é quando a gente admite que a vida de uma outra pessoa encheu a minha de significado. Bonito é dizer isso, olha, sua vida me inspira. Bonito é quando você sabe que a sua vida tem sinalizado para os outros e tem servido dessa maneira de dar sentido, devolver sentido às pessoas. Viva dessa maneira. Olhe para a simplicidade da sua vida e veja Deus se movendo, Deus se manifestando. É a Páscoa do Senhor. Vamos comer às pressas, lombos cingidos, cajado nas mãos, sandália nos pés, comam às pressas, é a Páscoa do Senhor. Mas vejam Deus se manifestando, mas vejam Deus se movendo nisso. Lindo é quando todos acham que é insignificante e você vai lá e devolve o significado, e mostra beleza. Para encerrar, não despreze o dito popular, antes tarde do que nunca. Para essa Páscoa, o que você quer de Páscoa? Qual o seu sonho? Ser um cristão, uma cristã, devolver significado para a vida das pessoas, inspirar outras pessoas, ser uma pessoa melhor. Faça esse pedido ao Senhor: eu quero ser uma pessoa melhor. Para encerrar mesmo, antes tarde do que nunca. Nossos encontros podem ficar adormecidos, mas eles não perdem o seu significado e continuam a influenciar as pessoas. Aprenda a tornar sagrado os momentos mais delicados da vida. Aprenda a tornar sagrado os momentos mais delicados da vida. Ontem fui visitar minha avó, 98 anos, no hospital. Não me conheceu, mas me deu a mão. Já tivemos uma longa conversa ali, né? Transformar esse momento em um momento sagrado. Essa é a vida que a gente precisa levar. Chegar no lugar e transformá-lo. Se ninguém cuida, eu cuido. Se ele foi importante para vocês, vocês viram a multiplicação dos pães e dos peixes, vocês viram ele andar por sobre. Agora vocês correram. A gente cuida. Está morto, eu cuido. Não vai me trazer retorno, eu cuido. Mas Deus tinha algo maior para fazer. E no domingo, ele ressuscitou. Por isso, José de Arimateia e Nicodemos não esperavam. Por isso, não espere. Deixe com Deus. Faça o que precisa ser feito. O resto, Deus cumprirá a sua vontade. Vamos ficar de pé. Transforma a minha vida. Algumas vezes nós não concordamos com as coisas que nos sobrevêm. E a gente precisa devolver o significado. Ontem tive uma conversa com um engenheiro muito bem sucedido, aposentado, e me contou que com 17 anos, morava na roça, e ele falou com o pai assim: pai, eu já tenho 17 anos, então vou começar a ajudar aqui na fazenda, já sei dirigir, esse Jeep velho aí. Com 17 anos, o pai falou assim: você não pode ficar aqui, porque eu tenho mais 7 filhos para cuidar, eu preciso que você vá embora. É que a gente ia receber isso, né? Ele foi, saiu, estudou, tornou-se engenheiro, ajudou na construção de várias empresas, indústrias que nós conhecemos aqui no Brasil. A gente acha que às vezes a vida está destruída, né? E fica chorando essas lágrimas e não constrói essa transformação de vida. Às vezes esses obstáculos vêm e nos colocam num lugar melhor. Diz que o dono da Tramontina, analfabeto, tinha um emprego de porteiro.
Agora você vai precisar anotar o nome das pessoas que entram. Eu não sei escrever, então você vai ter que ser demitido. E perguntaram para ele, a quem você dedica esse sucesso dessa empresa com 500, não sei quantos funcionários, mas uma coisa absurda. Eu dedico àquele patrão que me mandou embora porque eu não sabia escrever. Senão eu ia estar lá até hoje, escrevendo o nome das pessoas. E aí ele comprou um cavalinho, ficava indo de uma cidade na outra buscando ferramenta, e virou o que vocês conhecem na Tramontina. O Oscar Schmidt deu uma entrevista e falou, fui uma vez para os Estados Unidos, fui diagnosticado com câncer, vim tratar. Voltei aos Estados Unidos de férias de novo, aí o meu médico me ligou. Ó, tem um outro negocinho aqui. Ele falou, então eu não posso mais ir para os Estados Unidos, né? Que sempre que eu vou para lá tem um negócio. Mas ele falou, a doença me ensinou a viver. Como é que é depois da doença, Oscar? Uma pessoa muito melhor. Steve Jobs falou isso, a doença me deixou nu. Posso fazer o que eu quiser. Eu tenho licença poética. É aprender a transformar esses momentos e dar significado a eles. Transformar a vida é isso, é preciso morrer para ressurgir. São Francisco de Assis fez essa oração, é morrendo que se vive a vida eterna. E quando nós pensamos ser a destruição total, talvez seja o reinício e o começo de uma vida muito melhor. Essa é a nossa oração. Feche teus olhos, faça a sua oração agora. Pense nos seus dilemas e Deus vai te dar um outro significado. Então ele faz pelo propósito de Deus, porque ele sabe que aquele povo transita em Hosana para crucificar-o com muita velocidade. Os mesmos que gritavam Hosana.